americano queria fazer um convite para o governo americano vir para a COP30, que vai acontecer em novembro. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, fez duras críticas aos Estados Unidos e disse que quando os Estados Unidos atuava nas edições da COP30, era somente para gerar uma confusão, para atrapalhar, na verdade, este evento mundial. Vamos voltar a conversar com o Igor Damasceno ao vivo. Já tem gente, então, achando que é melhor os Estados Unidos não vir a esse evento mesmo, Igor? Pois é, Bruno, mais uma crítica feita por um integrante do governo federal ao governo norte-americano, sobretudo na figura de Donald Trump. A ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva, ela minimizou a participação dos Estados Unidos na COP30, evento sobre mudanças climáticas que vai acontecer já em novembro deste ano. Inclusive, a gente já entra na reta final para a COP30 aqui no Brasil a partir do dia 10 de novembro. Segundo Marina Silva, desde que as discussões sobre as mudanças climáticas foram criadas, isso lá no ano de 1992, houve poucas participações do governo norte-americano e nem por isso deixou de ter avanços, nem por isso as discussões não avançaram ao longo dos últimos anos. Então, segundo Marina Silva, a participação dos Estados Unidos é importante por ser o país mais poderoso do mundo, mas se não vier, também não vai ser motivo para que as discussões sobre as mudanças climáticas não deixem de avançar. E pior, a ministra comentou, por exemplo, a saída do governo norte-americano no Acordo de Paris recentemente e que houve avanços de lá para cá também a respeito das mudanças climáticas. Marina Silva endureceu as críticas quando ela disse que, nas poucas vezes em que o governo norte-americano participou da COP, foi apenas para atrapalhar as negociações, já que os Estados Unidos são alguns dos países mais poluentes do mundo. Vamos ouvir então a ministra Marina Silva fazendo essa nova crítica a Donald Trump. A maior parte desse tempo não teve a participação dos Estados Unidos. Eles participavam, mas era para atrapalhar, para evitar que as coisas avançassem. E agora, novamente, o presidente Trump sai do Acordo de Paris e andou muita coisa, mesmo sem a participação deles. Bom, as falas de Marina Silva foram no programa Bom Dia Ministro do governo federal, exibido pela empresa Brasil de Comunicação. Bom, lembrando que o presidente Lula, ele continua dizendo que vai convidar Donald Trump para participar da COP, mas até o momento a delegação norte-americana não confirmou presença. Possivelmente não teremos representantes dos Estados Unidos na COP que vai ser realizada em Belém do Pará. Bruno e Márcia. Excelente, ótimas informações ao vivo, 2h46. Igor Damasceno aqui da Capital Federal. Vamos girar então os nossos analistas ainda insistindo sobre essa história. João Belucci, chega mais. O seguinte, eu continuo naquela linha que há uma certa incoerência de Lula quando diz que não vai conversar com os Estados Unidos para fazer uma negociação sobre o que tem acontecido, sobre essa disputa econômica, o que também é considerado uma confusão ideológica, mas ao mesmo tempo diz que vai ligar para fazer um convite para a COP30. Do outro lado, a ministra do Meio Ambiente diz que tinha essa consequência, relembra o comportamento dos Estados Unidos em eventos anteriores. E aí, como fica essa incerteza no entendimento do governo, como se posicionar em relação aos Estados Unidos? Chama, não chama, é bem-vindo, não é bem-vindo, como fica? Pois é, Bruno, o que fica bastante claro, pelo menos na minha visão, é que há uma orquestração, uma coordenação do governo Lula em fazer esses ataques, né, esses ataques verbais aos Estados Unidos e ao governo Donald Trump, porque a gente já teve o Haddad falando, o Padilha na questão dos médicos cubanos, agora a Marina Silva também, e assim, como esses eventos ambientais, eles saem com diretrizes, cada país tem que diminuir as emissões, enfim, cuidar dos oceanos,
mas isso acaba sendo uma questão essencialmente para as chamadas democracias liberais, porque o maior poluinte, que é a China, que não opera uma democracia, a Rússia também, que é bastante, ainda que eles possam vir a participar protocolarmente, na prática não tem efeito para eles. E os dados de poluição desses países, é importante lembrar, são fornecidos por eles próprios, ou seja, por regimes não democráticos. Então, ou seja, são bastante questionáveis. Agora, o que fica bem claro é que há essa orquestração de fazer esse enfrentamento ao governo norte-americano em declarações, o que na prática me parece que é uma estratégia já eleitoral, buscando essa questão da soberania, que é o que o governo vem batendo bastante, mas na prática não está tendo tanto efeito assim. Obrigada, João. Agora a gente chama o Kriegner para a conversa. Kriegner, a situação da COP não está fácil, né? Eu sou de Belém, estou acompanhando todo esse movimento, mas é polêmica atrás de polêmica, é hospedagem. Você acha que está abrindo uma crise? Porque uma COP no Brasil era para ser algo para discutir realmente o que importa, mas pouco a gente tem visto, né? Exato, Márcia. E você que conhece a cidade ali sabe melhor do que ninguém que realmente existem desafios logísticos e de infraestrutura para receber um número tão grande de visitantes. A gente começa a falar de voos, né? Voos internacionais, voos nacionais, também a questão hoteleira. São inúmeros os desafios, ou seja, seria necessário ou minimamente esperado que tivesse sido feito um planejamento melhor. É claro que Belém, se tiver um investimento anterior e tiver um planejamento, consegue fazer um evento dessa proporção. Agora, da maneira como o governo federal orquestrou isso, realmente não faz a imagem do Brasil ser propagada aí de uma forma positiva. Pessoas cobrando muito dinheiro por apartamentos pequenos, quartos de motel sendo oferecidos para delegações serem hospedadas, é realmente uma situação vergonhosa. E quando a ministra Marina Silva vem, então, a público dizer que os Estados Unidos não contribuem, a pergunta é, então, quanto que o Brasil está contribuindo nessa conta como um todo, né? Realmente lamentável. Obrigada, João e Kriegner. Já já a gente volta com vocês. Agora 10 minutos para as 3 da tarde.